Bom dia, família Mucors. É uma satisfação estar aqui com vocês conversando um pouquinho, principalmente em uma semana onde se comemora aí, enfim, o registro do Trikafta na Anvisa aqui no Brasil. Ou seja, o medicamento, a partir do seu registro, ele já pode ser comercializado no país. Mas ainda assim existe todo um processo para a sua incorporação no SUS para que os pacientes compatíveis e elegíveis para esse medicamento, Elexacaftor, Tezacaftor e Ivacaftor, possam recebê-los então pelo SUS gratuitamente. Bom, nós vencemos aí uma etapa bastante importante, que foi a submissão ao registro então na Anvisa, que requereu vários documentos e por isso um atraso muito grande, onde nós da associação enviamos muitos documentos através do Ministério Público Federal, através de departamentos de governo federal, no sentido de pressionar para que isso acontecesse, até descobrirmos que na verdade o laboratório precisava entregar um documento com urgência para que esse registro, enfim, fosse deferido. Claro, isso contou com muita participação da Associação Brasileira, do Instituto Unidos pela Vida. Bom, agora existe aí um processo, né? Na verdade, isso não significa que nós já ganhamos totalmente a nossa luta, a nossa batalha. Agora vem a nossa participação num passo importante. Mas antes disso, depois do registro na Anvisa, esse registro, na verdade, agora vai para a CMED, ou seja, que é a regulamentação de mercado de medicamentos. Então, o que significa isso? Significa preço, onde se discute a regulamentação do preço, negociações, e, enfim, onde o laboratório assegura, então, um valor compatível, mais ou menos, né, para que se possa, enfim, continuar essa caminhada, então, até a discussão na CONITEC. Essa comissão, ela vai avaliar os efeitos do medicamento, a segurança do medicamento, e vai discutir junto com seus técnicos, e aí entra a participação das associações, da sociedade civil, ou seja, dos pacientes, onde nós iremos participar, cada um de vocês vai participar, né? E depois vem o resultado favorável ou não à incorporação. Num primeiro relatório, quando se fala ali, quando o medicamento entra para a CONITEC, eles já dão mais ou menos o parecer deles depois de discussões. Claro, entra a eficácia, segurança e custo-efetividade, tá? Então, na verdade, entra aí também na CONITEC a discussão do valor, né? Nessa discussão, a CONITEC pode colocar que é desfavorável, que não foi favorável numa primeira discussão. Eles vão abrir a consulta pública e aí entra a nossa participação com muita qualidade. Mas isso ainda não é nesse momento, tá? Agora esse processo está caminhando para a CMED, certo? E depois ele vai para a CONITEC. Depois de toda essa discussão, que pode levar meses e leva, muitas vezes, né? Depois de toda essa discussão, se o medicamento, enfim, for incorporado para distribuição no SUS, ainda assim, o Ministério da Saúde tem até 180 dias para fazer iniciar os processos dessa distribuição, tá? Então, assim, mesmo que já tenha passado pela CONITEC, esses 180 dias ainda a CONITEC está ali, né, avaliando, e o Ministério da Saúde, então, tem esse prazo de 180 dias após a incorporação para iniciar os processos, enfim, de compra, negociação, e isso também pode levar muito mais, tá?
Então, é um processo longo que a gente tem, mas nós não podemos desanimar, porque, na verdade, é um grande passo esse registro, certo? É muito importante. Cada passo ele tem que ser sim, ele tem que ser comemorado, mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma luta aí que vai envolver a participação de cada um de vocês, elegíveis ou não para o medicamento. Falando em elegível, eu vejo as discussões, né? Eu coloquei hoje no grupo a questão das mutações, né? Que são elencadas aí, elegíveis para o Trikafta, para esse medicamento em si, onde caso tu tenhas um alelo da delta F508, já seria, entre aspas, compatível para o medicamento, mesmo a outra mutação não estar reconhecida como tal, compatível, né? É importante nesse momento que vocês conversem com os seus médicos nas suas consultas, não precisam acelerar esse processo de consulta, isso e aquilo, né? Porque isso ainda está em processo e vai levar meses, a gente sabe disso, mas já é o momento de vocês discutirem esse tratamento com os seus médicos, fazerem uma avaliação junto aos médicos da mutação do paciente, né? A mutação dos seus filhos, a mutação de vocês que são pacientes, para ver se são elegíveis ou não ao tratamento com o Trikafta, tá? Os resultados são incríveis, os tratamentos que a gente vê e os grupos que nós estamos, de pacientes que já iniciaram com o medicamento, os resultados são incríveis, o ganho de peso e a função pulmonar, enfim, a efetividade nos resultados deste medicamento para aqueles pacientes que são elegíveis tem demonstrado aí um sucesso, né, que pode sim garantir muito mais qualidade de vida e praticamente diminuir muito o impacto da doença nos sintomas do paciente, tá? Então, assim, acho que é momento de nós comemorarmos. Eu já estou aqui na associação cedo, enviando e-mails, marcando aí, reforçando uma audiência com o Ministério Público Estadual para que nós possamos discutir novamente com a Câmara Técnica e discutirmos essas novas tecnologias, além também da distribuição de medicamentos que estão em falta no estado, certo? Então, estamos mandando dossiê para os juízes, isso é muito importante, e continuamos na luta, porque o nosso registro da Mucors é muita luta, nós já tivemos muitas conquistas nesses quase 22 anos, né? E essa luta, ela é marcada pela união dos pacientes desta família. Então, nós contamos novamente e vamos necessitar do apoio de todos vocês quando iniciar aí a consulta pública e a participação. Mas isso requer orientações. Não adianta eu convidar a minha família para participar da consulta pública da Conitec e não ter qualidade, não ter consistência a nossa defesa à incorporação desse medicamento, tá? Então, nós temos que fazer com muita calma isso, mas isso vai ser orientado assim que abrir e que esse processo andar, né, no trâmite federal, certo? Então, nós agradecemos muito, estamos juntos nessa luta, em mais essa luta, e essa luta sim garante sobrevida, garante qualidade de vida, garante vida, né, a todos nós, a todos os pacientes e a todas as famílias também, e muita alegria no futuro. Então, continuamos firmes, estamos aí junto com vocês, apoiando e contando com a participação de vocês. Um beijo grande a todos e continuamos nos falando.